vamos à palavra de Deus. E esteja orando pelo meu marido lindo, hein? Ai, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo 133. Aleluia. Quem achou? Nós vamos começar com esse capítulo aqui, com esse texto. Vamos ler juntos? Ó, como é bom e agradável. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Ó, como é bom e agradável viver. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção e a vida. Amém. Põe assim a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante do teu altar essa palavra. Nós vamos falar, Senhor, de comunhão. E não tinha como falarmos de comunhão sem nos assentarmos à mesa com o Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor fale agora a cada coração, a cada vida, daqueles que estão nos assistindo, Senhor, possa receber a palavra onde quer que esteja, seja, Senhor, na sua casa, no hospital, em lugares, Senhor, ó Deus, tão diferentes que possam estar, que a tua palavra seja vida, que a tua palavra seja, como Hebreus diz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que divide a alma do espírito. Que aqui hoje caia no entendimento de cada um de nós, Senhor, o verdadeiro sentido da comunhão, o verdadeiro sentido, Senhor, de estarmos juntos em Teu nome, e tudo que é contrário a esse mover, nós já denunciamos e declaramos que não tem poder. Blinda, Senhor, as nossas vidas, blinda, Senhor, o que nos pertence, blinda os carros lá fora, Jesus, os nossos amados que deixamos na nossa casa, e que aqui, Senhor, haja um derramar do Teu Espírito Santo, seja uma noite de vida e salvação, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas a Jesus. Gente, para falarmos de comunhão, a gente precisa entender o verdadeiro conceito, né? As iniciais, a gente vai falar hoje de comunhão e convivência. E o com aqui quer dizer junto. Então, comunhão quer dizer você estar junto, convivência quer dizer você estar vivendo junto. Então, há uma diferença. Às vezes a gente convive com pessoas, mas não gosta muito do jeito dela. A gente convive com situações ruins. Quantas pessoas, ou quantos de nós, convivemos com situações, por anos, situações ruins, mas convive. Quantas vezes a gente convive com vício, convive com tantas situações que a gente vai simplesmente indo na vida. Aí você fala, não acredito, mas já passaram 10 anos e eu estou desse jeito. Quando cai na real, né? Nossa, mas já faz tanto tempo que a gente briga, mesmo casado, a gente mais fica brigado do que junto, porque convive. Pega-se o costume de estar vivendo uma situação, acha muitas vezes, não, eu tenho comunhão na minha casa. Às vezes tem comunhão e cada um está num quarto, cada um está no seu celular, cada um está vivendo a sua vida. E aqui nós vemos que há como comermos juntos, vivermos juntos, congregarmos juntos. Há como a gente ser da mesma igreja por anos e anos, e a gente está sem saber o nome da pessoa que senta do nosso lado, não sabe da vida. Às vezes a pessoa chegou com um sentimento de morte, mas a gente não percebeu, porque vive a nossa vida.
O Christian até citou algo e calha muito antigamente. Quem é da minha época vai lembrar, mas tinha uma música de uma banda de rock que falava assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Era uma sátira, tava, né, mas dizendo, né, do egoísmo. Acerca de tantas coisas que a gente vive no dia a dia, às vezes no trabalho. Entra, sai, é o lugar que você passa horas e horas da sua vida. Estudando 5 anos na mesma sala, numa faculdade, 4 anos que seja um tecnólogo, 2 anos, na mesma sala que a pessoa não sabe, não comunga, só convive. Vizinhos, paulista é muito assim. Eu fui bispa em um estado que, aqui em São Paulo é assim: vai lá na minha casa, vai no aniversário da minha filha, a pessoa fala: tá bom, eu vou. Não vai. No estado que a gente pastoreou, você falava assim: vai lá no aniversário da minha filha, ele ia e levava mais 7. Para fora. Para fora. Então, eu quero falar dos fundamentos da comunhão. Porque se eu entender qual é a base para eu ter comunhão, é como uma casa. Vai ser sustentada por anos e anos, e onde eu estiver, eu vou carregar isso na minha vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que comunhão tem a ver com compartilhar. Então, assim, o conviver é o externo. Então, é o dia a dia, a pessoa convive. Fulano, vê aí aquela pessoa aquela que está de verde, 10 anos que trabalha no mesmo lugar. Mas não é aquela de verde, que não sabe nem o nome, porque é alguma coisa que não aprofunda. Mas quando você tem comunhão, a pessoa fala: não, a Maria. Você fala: Maria, eu sei uma que é bem engraçada. Maria, que ela é super prestativa. Você aprende até exteriorizar algo que você tem daquela pessoa, porque você tem uma comunhão com ela. E um fundamento da comunhão nas nossas vidas tem a ver em ter o mesmo coração. Já pensou, gente, se todos nós, como igreja, frequentadores aqui da Avenida do Cursi, no 862, se todos nós tivéssemos ouvidos para ouvir, com disposição mesmo, aquilo que meu amigo, aliás, o meu irmão está passando, se eu tivesse disposição de ir num trabalho, me preocupar, lógico que cada um tem que trabalhar e tem que dar o seu resultado, mas eu entender o meu trabalho como uma missão de Deus, de eu interferir pelo que eu carrego, pelo coração que eu tenho, e não ser só um trabalho em um lugar que eu ganhe dinheiro, mas ser um lugar que a minha vida possa influenciar e abençoar outras pessoas. A faculdade que você faz, não ser só um lugar que você está ali recebendo um diploma, mas ser um lugar que você, a tua presença, o teu modo de viver, o jeito que você olha. Não tem gente que olha para a gente de um jeito muito amoroso? Sim ou não, gente? Tem gente que olha para você e você fala: crê em Deus Pai, cobre-me com teu sangue, tem misericórdia da minha... Mas tem gente que você fala: gente, o olhar da pessoa é um olhar de amor. É um olhar assim, sabe o gatinho do Shrek? O gato de botas? Que quando ele segura o chapeuzinho dele assim, que o olhinho dele, você fala: gente, tem gente que é um gato de botas. Você olha para a pessoa, você fala: a pessoa amorosa. Você quer até dar uma bronca, mas você nem consegue direito, que ela carrega algo. Porque tem gente que você tem vontade de ficar perto. Você não tem gente na sua vida que você tem vontade de ficar perto dela? Porque a pessoa, ela carrega alguma coisa que faz bem para você. Agora, o oposto disso. Não tem gente que você olha e você fala: meu Deus. Você não quer nem encontrar o olhar da pessoa. Porque às vezes você sabe que aquela pessoa vai render alguma coisa pesada. Ou ela vai falar de alguém. Ou ela vai criticar. Você engordou? Tem gente que faz isso, né? Não sei lá, a pessoa chega, a abordagem dela não é boa, mas ainda assim é digna de misericórdia. Então, nós não estamos conectados e conectadas porque estamos no mesmo lugar. Porque se fosse assim, nós seríamos as pessoas de maior comunhão da terra.
Porque você quer um povo que comunga, que está no mesmo lugar muitas vezes, por exemplo, uma vez por semana, somos nós. Imagina que revolução nós não faríamos, aliás, iremos fazer em nome de Jesus, com esse entendimento do fundamento da comunhão nas nossas vidas. Então, a primeira coisa, comunhão não é porque estamos no mesmo lugar. Comunhão tem a ver com a maneira que eu me relaciono, com a intenção do meu coração, com as pessoas que o Senhor coloca para mim. Gente, eu não sei, isso tem a ver muito com personalidade, eu entendo. Mas, hoje em dia não tem mais fila de banco, né? Tá tudo, pelo menos eu não pego mais, porque tudo a gente faz online. Mas, sei lá, às vezes a gente está numa sala de espera de médico, de exame. Gente, é oportunidade. É fila de supermercado. Faz tempo, eu preciso ir mais. Mas quantas vezes em fila de supermercado, eu via as pessoas ali, eu estava lá na fila, aí a pessoa começava a passar um monte de coisa na caixa, daqui a pouco ela começava a tirar, preocupada com o valor. Quantas vezes o Senhor já moveu para a gente pagar a conta dessas pessoas? E a pessoa, não, passa tudo aí. Papai que mandou. Então, que nós possamos, aonde nós estivermos, possamos interferir pela nossa maneira de ser e agir. Fala assim, a partir de hoje, eu serei uma pessoa da comunhão. Amém? A origem da comunhão. Gente, quer amor maior do que o amor de Jesus para conosco? Jesus, ele une, gente, o que Jesus fez por nós, une milhares de pessoas do mundo inteiro. Gente, a gente que, não viajei tudo que queria, mas alguns lugares que a gente já viajou, gente, só muda, crente só muda de endereço. Você chega na igreja, gente, você olha, é a mesma maneira de se portar, a mesma maneira de um olhar para o outro na recepção, na hora que está chegando. Acaba o culto, fica aquela muvuca de um conversando com o outro com um. Gente, porque era para a gente ser muito mais unificado. Era para a gente ser muito mais parecido um com o outro. Era para os nossos filhos falarem a mesma língua sendo cristãos. Porque a palavra fala em Atos 14, que lá em Antioquia, eles foram reconhecidos pela primeira vez e chamados como cristãos, porque apontaram e falaram que eles eram pequenos cristos, que eles pareciam o jeito de Jesus, que aonde quer que você vá, meu irmão e minha irmã, pela tua expressão de amor, pela comunhão, de querer agregar, de querer somar com a pessoa. A preocupação, talvez você não vai ser uma pessoa que consiga de cara orar pela outra, mas pelo menos às vezes tem gente que só quer falar. Não é assim? Eu pelo menos sempre tive esse chamado na minha vida, depois em Cristo eu fui perceber que era um chamado mesmo, mas sempre as pessoas desabafaram comigo. Fila, gente, eu já consegui ter amizades que eu nem sei o nome mesmo da pessoa, mas assim, no ambiente de uma fila, às vezes demorando, não vou lembrar agora da onde, mas já tive experiências assim, da pessoa começar a conversar e daqui a pouco fala do filho, daqui a pouco até chora, na espera de um exame. Amanhã eu já estou aqui na minha cabeça, preparada. O Christian vai internar, eu vou ter que ficar em algum lugar esperando ele. Você quer lugar melhor para falar de consolo e de vida do que no hospital? Eu já estou com a roupa de ir. Eu já estou me preparando, porque há de ter alguém lá que esteja, mas seu marido está operando, cadê Deus? Meu marido está operando, por isso que eu te digo que tem Deus. Porque Ele está em todo lugar que eu creio que Ele esteja, e eu creio que Ele está cuidando dele mesmo assim. Então, eu quero falar que, assim como o Senhor Jesus, nesse amor incrível, gente, quantos países nós temos? De acordo com a ONU, nós temos não sei quantos países aí, eu podia abafar, né? Mas não lembrei. Mas eu acho que são 198 países
Acho que são 198. Google, Alexa, alguém. Vamos supor que sejam 198 países. Há lugares hoje que tem gente, sabia que tem missionários? Quê? 195, muito obrigada. Minha Google. Há lugares hoje que as pessoas, elas se reúnem para falar de Jesus escondida. Gente, não precisa ir muito longe. É longe, mas não tão longe, não tão impossível. A Heloísa, quando ficou na casa de oração em Israel, um dos lugares que ela foi da zona da Palestina. E tinha uma querida lá, que ela se converteu porque Jesus apareceu para ela. Porque tem lugares que é tão horrível e perseguidor de falar de Jesus, que a única maneira que a pessoa tem, porque se o missionário aparece, morre, que a única maneira que a pessoa tem de se converter é Jesus aparecendo para ela. E Jesus apareceu para essa mulher. E sabe como que ela adora Jesus? Numa caverna. Como se fosse numa caverna, eu não sei dizer o lugar direito, mas é escondida. Porque ai se alguém vê que ela não adora o Deus que deveria adorar, e ela adora Jesus. Mas ela arranja um jeito de ter comunhão. Então que nós possamos, nós que temos essa liberdade. Quantas igrejas não tem numa rua só? Você olha, tem um tanto de igreja, e às vezes a gente não está vivendo o que tem que viver. Gente, que nós possamos sair daqui nessa noite, levando a origem da comunhão, que é o amor. Abra para mim, põe para mim 1 Coríntios 13. Gente, o amor é mais do que a gente imagina. Olha só, antes de 1 Coríntios 13, põe Colossenses 3,14. Vou deixar o Tiago doido hoje, vai Tiago. Colossenses 3,14, olha só. 3,14. Lê comigo. 1, 2, 3. Acima, porém, esteja o amor, que é o vínculo. Gente, o amor, eu te amo, você me ama. Somos perfeitas? Não somos. Mas quem é perfeito? Jesus. Ele nos vincula. Então eu posso ser uma pessoa que eu tenho um dia de estar insuportável, difícil. Paulo vai dizer isso. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta, se eu não me engano, ele fala aos Coríntios, ele fala, suportai-me nas minhas loucuras. Aguenta aí o meu dia mal. Bom, nós somos o quanto a gente tem de comunhão, desse entendimento na nossa vida, a ponto de suportar o dia mal das pessoas, a ponto de tolerar uma loucura dela. Às vezes ela só está doida aquele dia, ela não é doida para sempre. Ninguém aqui nunca ficou doidinho da Silva. Você nunca teve um dia nervoso? Agora que eu vou ver. Só um pouquinho. Gente, o que vai nos fazer sermos pessoas de comunhão é o amor de Jesus por nós e o amor que nós recebemos e passamos para as pessoas. O quanto a gente tem amado. O quanto a gente, às vezes a gente acha que amor não, eu vou mostrar o meu amor dando comida ao necessitado. Eu vou mostrar o meu amor tirando a roupa da minha casa e abençoando pessoas. Isso é bonito, isso também é amor. Mas o vínculo da perfeição, que é Jesus, ele vem sobre as nossas vidas e ele sabe, pessoas, olha, eu e o Christian, nós somos diferentes. O que nos vincula há 34 anos, não, em Jesus são 29, né? É o amor de Jesus. A gente era muito diferente, a gente brigava demais, a gente tinha ia acontecer uma coisa muito ruim. Mas o que o amor de Jesus fez? Muita coisa ele mudou? Sim. Muita coisa eu mudei? Sim. Mas tem um monte de coisa que a gente não mudou. Mas o que nos faz amar um ao outro? O vínculo, o propósito que temos, que é Jesus. Então, casais que aqui estão, às vezes vocês olham um para o outro e você fala, por que hoje a gente vê que
35% dos casais que se casam se divorciam. O Brasil, ele é quase que campeão de divórcio, se já não for. De tanto, sabe por quê? As pessoas não toleram o erro da outra, se cansam. Foi levantado aí uma bandeira de que você tem que ser feliz. Não, eu vou me divorciar para ser feliz. Vou casar para ser feliz. Não, gente. Eu vou casar para fazer o outro ser feliz. E cada um pensando dessa maneira, vai ser todo mundo feliz. Mas o duro é o egoísmo, do eu me amo, eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem. E às vezes a gente entra numa malignidade, porque isso é maligno, porque corrói, destrói relacionamentos. Eu estou falando isso dentro da igreja também acontece. A pessoa, não, me cansei. Se cansa e divorcia. Se cansa e vai embora. Tanto que hoje, quando a pessoa não tem filho, em horas ela se divorcia. Ela chega lá, acabou, não quero mais. E assina, acabou, devolve o nome, fica com o seu nome, dá um garfo para mim, você fica com a colher, acabou. Quando tem filho já dá uma dificultada, mas meu Deus do céu. Porque as pessoas estão cansando, só estão em convivência. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu quero conhecer o amor do Senhor todos os dias da minha vida. E eu quero ter como base o batismo do amor na minha vida. Me batiza com esse amor. Me ajuda. Assim como na criação, o Senhor vinha para ter comunhão com Adão e Eva. Vem sobre a minha vida e me dá essa comunhão. Eu quero a tua presença, e através da tua presença, eu quero ser um promotor de comunhão, morada do teu Espírito. Eu assumo nesta noite a condição de que eu fui criado para a comunhão, em nome de Jesus. Amém? Gente, na carne ninguém aqui consegue amar. Na carne a gente nem se ama. Na carne nem a gente se ama. Se deixar, a gente pega super pesado com a gente. Se olha no espelho e fala: porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, porque eu estou aquilo outro. Ai, eu erro um negócio porque eu sou burro. Ai, não sei porque eu não presto. É porque eu não vou. E às vezes a gente usa de palavra contra nós mesmos. Sequer conseguimos ter comunhão conosco, quanto mais com alguém. Mas quando vem o amor de Jesus, queridos, eu profetizo que nessa noite nós vamos receber um renovar do batismo de amor de Jesus sobre as nossas vidas, para tolerar, para suportar, para ser suporte um do outro, em nome de Jesus. Amém? Ah, queridos, é tão bom quando a gente assume esse lugar. O amor é a essência de Deus, Ele é o próprio amor. Descreve o amor. Amor é Deus. E Deus é amor. Não tem como a gente descrever. Eu estava hoje com a minha neta no colo, aqui de manhã, e o Raul e a Babi não passaram bem, e graças a Deus, não que eles passaram, né, mal, graças a Deus por isso, mas ela ficou comigo, e a gente ficou aqui no louvor. Eu fiquei olhando, aí estava cantando o louvor sobre a beleza de Deus. Eu falei: Jesus, eu estou vendo a tua beleza aqui no meu colo. Eu estou vendo a tua beleza aqui. Às vezes a gente fica caçando as coisas, estava tão pertinho de mim ali. Eu estou vendo a tua beleza pregando aqui no altar, que era o Christian. Eu estou aqui agora vendo a beleza de Deus, a Bel grávida do Levi, 25 semanas já. 26 semanas. Gente, 26 com 10, 36, com 4, daqui 14 semanas o Levi vai estar no nosso colo. O japonesinho. Eu vou ter um neto japonês. Meu Deus, o Zac está chegando também, daqui menos semanas ainda, que a Bárbara está de 30 já, né? De 29, você vê que eu acerto, né, pessoal? Super por dentro, super em comunhão. Oh, Deus, me ajuda. Mas 1 Coríntios 13, agora sim, para a gente orar.
1 Coríntios 13 vai dizer assim. Ai, Jesus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ou seja, só um sino batendo. Só um som que sai um som, mas não tem vida alguma. Eu só vou funcionar, só vou acordar, trabalhar, dormir. Mas se eu não tiver amor, gente, vai ser desse jeito. Mas se eu tiver amor, a diferença vai ser feita. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Algumas bênçãos que a comunhão traz para nós. Fala assim, a comunhão me abençoa. A primeira bênção que a comunhão traz para nós é o amor de Deus. Nós somos abençoados, queridos. Há quem não sinta o amor de Deus de jeito nenhum. Você pode ministrar, você pode falar, você pode... A pessoa simplesmente, você fala... Às vezes você olha assim, umas notícias... Eu vejo pouco, mas esses dias eu fui na casa do meu pai gosta de ouvir notícia. Ele fica num canal lá vendo notícia. Sangue de Jesus tem poder, começou a me dar um negócio. Eu falei, Senhor, se apertasse a TV, saia sangue. Sabe como é? Você fala, Jesus, só notícia assim, escabrosa. Você fala, meu Deus. Aí você olha aquele ser humano que aprontou com uma criança, você olha para um outro que matou por causa de ciúmes, esse tal de crime passional, o camarada que em tantos segundos deu 63 socos no maxilar da mulher. Você fala assim, Senhor, é possível que essas pessoas recebam esse amor? Gente, você acredita que é? Você consegue na tua mente projetar que um pedófilo pode ser perdoado? Eu consigo. Eu sei que eu quero que ele pague o que tiver que ser pago. A justiça da terra, eu quero que ele seja, até para poder pensar, né? O cantinho do pensamento. Mas Deus pode alcançá-lo. Deus pode alcançar as pessoas mais absurdas, de crimes hediondos absurdos, com o amor dele. Não se ache, porque Deus te ama e você nunca aprontou uma coisa ruim. Uma ruim desse jeito, nesse nível. Parece que Deus é só nosso. Parece que Deus não é Deus se a pessoa tiver outra religião. Parece que Deus não é Deus se a pessoa... sei lá, faz lá uns negócios de magia. Parece que Deus é... Não, gente, Ele veio para esses, Ele enviou o Filho dEle para estes, para que houvesse arrependimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, para que nós possamos ter comunhão, é quebrar com algumas maneiras de pensar nossa, e achar que Deus está comigo, está com a gente. E às vezes, queridos, o que a gente faz também afasta Deus. Eu não preciso ser pedófilo por causa disso, para afastar o amor de Deus da minha vida. É que é forte falar desse jeito. Mas é que eu não sei outra maneira de falar para você. Porque, às vezes, você pensa que Deus também o ama. Você consegue chegar nisso, gente? Que Deus ama a pessoa que está lá trancada, que recebeu a sentença de 50 anos de prisão, tamanho crime que ela cometeu. Há anos atrás, um casal
era a semana dele pegar a filha dele, e ele pegou a filha dele com a mulher dele nova. No final de semana virou até notícia aí de Netflix, e, enfim, documentário. Ele pegou a menina e bateu na menina e jogou a menina do andar para parecer que ela tinha caído, a própria filha. Aí você fala, não, esses Deus vai pesar a mão. Eu não sei, porque eu não sou Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, e está na Bíblia. Então, o que eu quero levá-los aqui nessa noite, e a gente já vai orar, a extensão, a profundidade, a altura e a largura do amor de Deus, a gente não tem noção. Se Ele é Deus para perdoar os nossos pecados, Ele é Deus para perdoar quem se arrepende de qualquer pecado. Amém? Viu como amém diminui? Porque nós já temos algo muito montado, encaixotado na nossa cabeça, mas o Senhor quer expandir isso em nós. Não duvide, eu não estou falando de injustiça. Não estou falando de a pessoa não ter que pagar pelo que fez. Isso aí, queridos, tomara que sim. Eu estou falando de lá na frieza de uma cela, de uma prisão, ele ser visitado e transformado, pelo menos dentro dele, para que ele possa começar a sentir o amor pelo menos para ele, o amor de Deus pelo menos para ele. Amém? Porque Jesus, ele fala, tive preso e não foste me visitar, mas ele não fala de um delito que a pessoa, naquela parábola, naquela conversa que ele está tendo, ele não fala qual delito, ele fala de quem estava preso. E quem está preso pode estar preso por qualquer artigo, por qualquer situação. Então, que nós possamos ser visitados nessa dimensão, nessa grandeza e nessa profundidade. Tem um louvor que a gente canta assim, que fala que Ele violentamente nos persegue. O amor de Deus é alguma coisa abrupta. Queridos, que nós sejamos e recebamos uma trombada de amor de Deus aqui nessa noite, para a gente acordar de algumas áreas das nossas vidas. Amém? Deus ama quem está confuso. Deus ama quem faz marcha para maconha. Deus ama quem faz marcha de não sei o quê. Deus ama. Agora, Ele não está falando, não estou aqui pregando que Ele concorda. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando da grandeza do amor de Deus. E a segunda coisa que eu quero deixar, para que a gente possa orar, o amor é paciente. Fala assim, o amor é paciente. Fala de novo. Fala de novo. O quanto de paciência temos para amar? De novo, o amor é paciente. Jesus, dá-nos paciência. Ele é tão maravilhoso, Deus, que Ele fala que o amor é paciente, e depois para a igreja dos Gálatas, Ele vai dizer que o fruto do amor também é paciência. Que nós sejamos batizados com essa paciência, gente, com esse tolerar, com esse suportar em nome de Jesus. O amor é benigno. O amor é benigno. Qual o câncer que mata? O maligno. Porque o que é maligno é... Agora, o amor é benigno, o amor faz bem. Não é gente, eu já fiz vários exames e toda vez, tem alguns que eu faço de tempo em tempo para poder fazer acompanhamento. A cada vez que sai lá, benigno, BREDS, tudo ok, eu falo, porque o benigno dá um negócio tão bom na gente, é tão bom. Então, que nós possamos trabalhar nisso dentro de nós. A segunda coisa que eu quero deixar, abra, por favor, no livro de 1 João, capítulo 1. Gente, fala assim, eu preciso ter temor da presença de Deus. Aleluia, queridos.
Olha só. O que era desde o princípio, versículo 6, põe no 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Entendeu? E não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, eu quero deixar aqui para vocês, só tem cura, comunhão, restauração, quando nós andamos na luz. O Christian, alguns domingos atrás, pregou aqui sobre andarmos na luz. Ande na luz. Arranque a mentira da tua casa. Arranque a mentira da tua vida profissional. Arranque a mentira de você mesmo e aprenda a encarar as coisas com luz e verdade. Às vezes eu lembro que eu acho que a Bel era bebê, então há mais de 20 anos atrás, eu lembro que o Christian chegou para uma pessoa, a gente cuidava de alguns pastores, e o Christian chegou para ele e falou assim: querido, eu preciso te ajudar. Eu preciso te ajudar, porque ele pregava, tinha igreja e tudo mais, e nós já éramos bispos há algum tempo, e o Christian falou com muito carinho, com muito tato, falou assim para ele: querido, você precisa melhorar o seu português. A gente tama o problema, não pode. Vou te ajudar, mas com muito amor. Deu livro. Ele fez assim. Quê? O Christian falou. O que foi? Ele falou: o que eu tenho de melhor na minha vida é o meu português. Gente, era bizarro. Mas ele acreditava naquela mentira. Ele não se ouvia. Tal quando a pessoa fala: eu sou burra, eu sou feia. E é uma mentira. Mas como ele acreditava, ele não recebeu. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, gente, tem coisa, a comunhão nos promove. Você andar em convivência, você não consegue fazer isso. Mas como você tem comunhão, e o Christian tinha muita comunhão com aquela pessoa, você consegue falar algumas coisas. Às vezes, nós estamos andando em trevas e não percebemos, achamos que a gente é mó crente. Porque a gente está dentro da igreja e vem de domingo. Só que 2 horas de uma semana não vai transformar a nossa vida na velocidade que precisa, se nós não andarmos e praticarmos a palavra. Então, o quanto de comunhão a gente tem, o quanto a gente é abençoado pela comunhão, os lugares que estamos, a ponto de aguentar alguém falar uma verdade para nós. Meu irmão, você tem bafo. Não, mas eu tenho comunhão com você, eu sou sua amiga. Pelo amor de Deus, põe alguma coisa nessa boca. Mas não. Me ofendeu. Não me ama. Olha o que a pessoa fez comigo. Eu te amo. Eu estou te alertando. Isso é o motivo da tua solteirice. Você, pelo amor de Deus. E às vezes a gente não sabe lidar. Querido, seu trabalho, você podia ser mais limpo. Você termina as coisas, você deixa tudo bagunçado, tem sujeira. Eu sou super limpo. Não vai receber nunca. Ela já sabe de tudo. Tudo que você vai falar, a pessoa já sabe. Não, eu já sei, já tentei, já li, já fiz. Não tem, ela não deixa a gente ter comunhão. Às vezes, nem os da casa conseguem conversar com você. Porque bate na ofensa. Você já se arma. Só que hoje o Senhor está falando se andarmos na luz, como Ele na luz está, porque se dissermos que andamos na luz e mentimos, e não temos essa vida, a palavra, volta o versículo 6, o começo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, eu estou mentindo. Então, quanto tem áreas da tua vida, da nossa vida, que ainda está em treva?
Ah, não, eu estou com Jesus. Você está com Jesus, mas tem área da tua vida que não está em conserto. Está em pecado. E pecado consciente que vira transgressão. Que é uma lei que o Senhor já falou. O Senhor já falou como é que é. E você passa por cima. Por quê? Porque não tem comunhão, não sabe receber. E às vezes a palavra do culto soa nos teus ouvidos de um mal-estar tão grande que às vezes você não quer voltar. Mas mal sabe você que o Senhor está trabalhando lindamente na sua vida e que era só você quebrantar o seu coração. Tem culto que você fala, apanhei, tomei uma surra. E é esse culto que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Fala, Senhor, eu vou andar na luz a partir de hoje. Eu vou andar em comunhão, não em trevas, em nome de Jesus. E para finalizar, Tiago 5,16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Eu espero, Rose. Te amo. O pior é que fica nervosa, não consegue, né? E ela não consegue ainda. Ian, salva ela. Afoga esse raio desse celular em algum lugar, senta em cima. Essa Rose, ela é fantástica. Crente. Era a Bíblia falando. Tiago 5,16. Vamos ler juntos? Olha o que a comunhão traz para nós, gente. Confessai, pois, os vossos pecados a quem? Mas será que dá para fazer isso? Se só convive, você não consegue. Mas se tem comunhão, você fala, meu, eu estou arrebentado hoje porque eu pequei, eu caí, eu fiz. Você consegue. Mas na convivência, você faz que está tudo bem. Mas olha o que ele diz. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes. Meu Deus. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ele não está falando pastor, apóstolo, bispo, presbítero. Ele está falando uns no ambiente de comunhão. Gente, eu quero terminar essa palavra declarando que quando a gente entra nesse ambiente de comunhão, entende que nós podemos ser esse ambiente de comunhão, nós vamos trazer cura e restauração. Porque tem dia que a gente não está tão legal, até achar um pastor. Vamos pensar assim. Mas se você estiver no ambiente de comunhão, quantas vezes eu já fui abençoada por pessoas que não tinham nenhum cargo dentro da igreja. Por um sonho que teve comigo, porque foi sensível ao Senhor, e sonhou algo justamente que eu estava sentindo, que eu estava passando. Esse lugar que o Senhor está nos colocando hoje, vai nos curar e vai nos promover restauração. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Amém? Nós precisamos permitir que o Senhor entre. Quantas vezes você vem para a igreja, vai embora, não conversou com ninguém, gente? Do que vale então? A gente vem, se empanturra da palavra, se enche da palavra, mas não falou com ninguém. A gente pede para abraçar o irmão, não abraça. A gente pede. O que a gente está fazendo? Hoje o Senhor está chamando a nossa atenção, acreditando que a gente pode melhorar. E quando a gente selar com a Santa Ceia, essa palavra nas nossas vidas, nós vamos sair daqui pessoas diferentes, curadas e restauradas, e curadas para curar, restauradas para restaurar. Porque a obra que Deus faz em nós não tem a ver conosco. A obra que o Senhor faz em nós tem a ver com o próximo. E Deus vai te abençoar. Deus está derramando dessas bênçãos hoje sobre as nossas vidas. Da comunhão, para que Ele faz em você. Fala assim, Deus faz a obra em mim. E depois através de mim. Amém? Fala, eu vou ser perseverante na comunhão e na palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos.
em nome de Jesus.